paz, queridos estudantes do nosso curso avançado de Teologia. Estamos de volta para a nossa aula 2 da disciplina de Panorama ou Estudo Panorâmico do Velho Testamento. É com muito prazer que estamos aqui para a nossa segunda aula e pedimos então a máxima atenção no assunto a ser abordado. Vamos começar falando, vamos apresentar aqui, vamos definir alguns termos que são de extrema importância para o nosso estudo do Velho Testamento. Primeiramente, vamos apresentar os nomes de Deus. São nomes que vamos nos deparar com eles ao longo do nosso estudo do Velho Testamento. O primeiro nome que nós encontramos para Deus na língua hebraica é o termo El. É o termo El. Esta palavra El é um termo genérico, na verdade, que é usado para designar um ser como Deus, um ser divino, um ser poderoso, um herói. Então o termo é El. Okay? Depois temos outro termo que é o termo Elohim. O primeiro termo, o termo El, é singular. Okay? El é singular. Já o termo Elohim, Elohim é um termo plural, que é também usado para se referir a Deus como o Supremo, Criador do Universo, mas também é usado no sentido de deuses, ídolos, deuses, ídolos, que não são deuses verdadeiros, mas considerados por pessoas como objeto de adoração. Okay? Então, Elohim. Okay? Pode-se usar, tipo, exemplo do primeiro termo, El, que também em algumas passagens é usado para se referir a Deus. Do mesmo jeito, o termo Elohim também é usado para Deus, também é usado para deuses, que não são o Deus verdadeiro. Okay? Depois temos o nosso tetagrama sagrado. Tetagrama sagrado, que é de facto o nome pessoal de Deus. É o nome pessoal de Deus, tetagrama, que em termos de pronúncia tem várias prováveis formas de pronunciar. Uns pronunciam Yahweh, outros pronunciam Yahvé, há uns que pronunciam Jeová, outros ainda pronunciam Javé e alguns pronunciam por Yah. Okay? Então, esse é o nome pessoal de Deus. Infelizmente, as traduções João Ferreira de Almeida, eles substituíram o tetagrama, nesse caso o tetagrama sagrado Yahweh, pelo termo Senhor com a letra maiúscula. De tal forma que, se algum irmão estiver a usar a Bíblia Almeida, não vai encontrar o tetagrama sagrado, nem tão pouco Yahweh ou Jeová, mas vai encontrar simplesmente a palavra Senhor, escrita com letra maiúscula. Essa palavra Senhor, escrita com todas as letras maiúsculas, é uma substituição que os produtores da Bíblia Almeida fizeram, substituíram o tetagrama pela palavra Senhor. E temos outro termo que é o termo Adonai, que é um título, que os hebreus adotaram para evitarem usar o nome pessoal de Deus. Então, no lugar do nome pessoal de Deus, os hebreus, os judeus, usavam o título Adonai, que significa Senhor. Okay? E finalmente nós temos aí o nome El Shaddai. El Shaddai, El, que é uma combinação de El, que é o termo poderoso ou Deus, e Shaddai, que é também poderoso. Então, El Shaddai, aí dá-nos ideia do Deus Todo-Poderoso, o Deus Poderoso, o Todo-Poderoso, ok? Então, esses são os nomes de Deus que vamos encontrar ao
estudarmos o Velho Testamento. Existem passagens que podemos encontrar um desses nomes, existem passagens que usam uma combinação desses nomes. Por exemplo, existem passagens onde Deus é chamado por Yahweh Elohim, ok? Que nesse caso a combinação entre o tetragrama, né, e o Elohim. Yahweh Elohim, o nome pessoal e o título Elohim, ok? E pronto. E há passagem onde vamos encontrar, né, Deus ser chamado por, né, El Shaddai apenas. Okay? Então, esses são títulos, são nomes para gravarmos, mas desses 5, o nome pessoal de Deus é o tetragrama sagrado. Okay? É o tetragrama sagrado. Muito bem. Vamos agora só recapitular os nomes de textos e traduções que vamos usar como referência no nosso estudo do Antigo Testamento. Né? Nós já falamos do texto massorético, já falamos isso em biologia. Vamos também usar o texto massorético aqui como referência, né? Que é o texto oficial da Bíblia hebraica. Temos também a Septuaginta, né? Que é a tradução do Antigo Testamento dos 70, né? Que é a tradução da Bíblia hebraica na língua grega, okay? Temos a Vulgata, né, que é a tradução né, da Septuaginta para o latim, e temos a Midrasha, que isso aí são de facto essa escritura hebraica, né, dos sábios, né, dos rabinos hebreus, né. Temos também a Halaká, comentário da Torá. Temos a Haggadah, histórias e parábolas sobre o Antigo Testamento todo. Temos a Talmud, né, que é escritos, as traduções, né, dos judeus, dos sábios judeus. Né. Temos a Mishnah, tradições orais sobre a Torá de rabinos famosos mais antigos. Temos a Gemara, comentários sobre a Mishnah por rabinos mais recentes. Temos os Targums e temos os rolos do Mar Morto. Estas são as referências, quando fazemos o estudo sobre o Antigo Testamento. Essas são de facto as fontes, são as referências que nós temos disponível, que podemos usar, né, no nosso estudo, ok? Ok. Por que é importante nós estudarmos o Antigo Testamento? Né? Qual é o valor? Né? De facto, há alguns cristãos que desprezam o Antigo Testamento, né? Ignoram, né? Ignoram. Muita gente tem essa tendência. Entretanto, nós queremos aqui reafirmar que o Antigo Testamento é de extrema importância. É de extrema importância. Okay? Porque, em que consiste o valor do Antigo Testamento? Primeira coisa, lembrar aos irmãos que o Antigo Testamento era a única escritura que Jesus e os apóstolos tinham. Okay? Jesus lia o Antigo Testamento, assim como os apóstolos, e eles extraíam os seus ensinamentos, as suas doutrinas, né, com base no Antigo Testamento. Né? Sempre que o irmão lê na nossa Bíblia a falar de escrituras sagradas, lembrem-se que é referência ao Antigo Testamento, porque no tempo de Jesus e dos apóstolos, o Novo Testamento ainda não existia, ok? Então, Jesus, os apóstolos, eles acreditavam, eles usavam, eles tinham o Antigo Testamento como sendo palavra de Deus, ok? Então, aí já começa o valor. Se Jesus e os apóstolos tinham o Antigo Testamento, usavam, liam ele como palavra de Deus, né? Quem somos nós para olhá-lo de forma diferente? Claro que não é a posição correta. A posição correta é seguirmos o exemplo de Cristo e dos apóstolos. Termos o Antigo Testamento como escritura, ok? Por outra, o Antigo Testamento é de extrema importância porque, além de Jesus, os apóstolos, né, usarem, terem como única escritura sagrada, também o ponto, né, muito relevante é o facto de que o Antigo Testamento é a autorrevelação de Deus, ou seja, ela é inspirada por Deus. Okay?
ao lermos o Antigo Testamento, nós de facto estamos a ler a autorrevelação do próprio Deus. Deus, né? Lemos no texto de Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que nos últimos dias, né, Deus tem falado, né, tem se revelado de várias maneiras, né? No passado falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, ok? E nos últimos tempos falou-nos por meio do seu Filho. Quer dizer que o autor aos Hebreus reconhece que o Antigo Testamento é Deus a se revelar, né, para nós. Então, sendo ela a autorrevelação de Deus, quer dizer que é de extrema importância. Nela nós encontramos Deus se fazer conhecido, Ele a nos fazer conhecer os seus padrões, os seus mandamentos, os seus critérios, a sua vontade, o seu ser. Ou seja, na verdade, no Antigo Testamento nós encontramos o alicerce, os fundamentos do Novo Testamento. Você não tem como compreender o Novo Testamento corretamente se você não conheceu o Antigo Testamento. Okay? Ela é a autorrevelação de Deus. Ela é inspirada. Okay? E o terceiro motivo, né, o terceiro motivo que de facto expressa a importância do Antigo Testamento, né, é que ele foi escrito para nós. É mesmo isso. O Antigo Testamento foi escrito também para nós. Okay? Por meio dela, por meio do Antigo Testamento, Deus fala conosco. Por meio do Antigo Testamento, nós encontramos conselhos de Deus para a nossa vida. É para nós também. Ok? Ok? Então, são esses pontos que nós achamos muito relevantes a termos em consideração quanto ao Antigo Testamento, ok? Jesus usava, e tanto Jesus como os apóstolos usavam o Antigo Testamento como única escritura que eles tinham, ok? O Antigo Testamento é inspirado e, em terceiro lugar, o Antigo Testamento também foi escrito para nós. Muitas têm sido as abordagens, né, no seio cristão com respeito ao Antigo Testamento. Algumas abordagens erradas, né? Outras corretas, né? Por exemplo, alguns de facto fazem uma abordagem histórica do Antigo Testamento. Claro que também, né, também é um livro de história, né? Nos narra de facto a origem, né, da fé, tanto da fé judaica quanto da fé cristã, né? Lembrar que o cristianismo de facto vem do judaísmo. Então, ao lermos o Antigo Testamento, nós conseguimos de facto compreender a origem, as bases, os fundamentos, né, da fé que nós queremos, que nós professamos. E, né, nisso, uns creem que de facto o Antigo Testamento deve ser observado completamente. Outros defendem que o Antigo Testamento deve ser ignorado completamente. Né? Uns, né, defendem que o Antigo Testamento deve ser respeitado como revelação, né, mas não obrigatório. Né? Uns creem que devemos reconhecê-lo como revelação de Deus, mas não obrigatório para nós como igreja. Né? E pronto. E também defende-se que não é um meio de salvação. Okay? O Antigo Testamento não é um meio de salvação. E o outro ponto o Antigo Testamento é a revelação de Deus ao homem. Tem um propósito em nossas vidas. Né? Sendo revelação de Deus para o homem, então, nela, por meio dela, Deus tem propósito a alcançar com as nossas vidas. Okay? E de forma inequívoca, o Antigo Testamento, né, forma a base, é a base do Novo Testamento. Como eu disse, para você conseguir compreender corretamente o Novo Testamento, você deve conhecer o Antigo Testamento, ok? Porque as bases do Novo estão lá no Antigo. Se você não conhece o Antigo Testamento, logo as suas bases sobre o Novo Testamento são duvidosas e você pode de facto enveredar por caminhos errados por não conhecer o Antigo Testamento, ok? Por esses motivos que eu apresentei aqui, então, é de extrema importância, né, estudarmos o Antigo Testamento
procurarmos de facto compreendê-lo de forma correta, pois o entendimento correto do Antigo Testamento vai influenciar o nosso entendimento correto do Novo Testamento. Ok. Agora, vamos então seguir avante. Como nós estudamos o Antigo Testamento? Okay? Queremos aqui apresentar alguns princípios elementares que devemos ter em consideração ao estudarmos o Antigo Testamento. Okay? O primeiro princípio que nós devemos ter em consideração é lembrarmos que a Bíblia está escrita em linguagem humana normal. Repito, lembrar que a Bíblia está escrita em linguagem humana normal. Isso é vital, né, no estudo não só do Antigo Testamento, mas de toda a Bíblia. Partirmos desse pressuposto de que Deus usou os seres humanos, né, para registrarem a revelação de Deus usando mesmo a linguagem humana normal. Muita gente foge, despreza esse facto e encaram a Bíblia como um livro completamente alegórico. Isso de facto tem levado muitos crentes, né, interpretarem a Bíblia de formas de facto desastrosas, porque desprezam, né, a mensagem literal da Bíblia e supõem simplesmente que ela é alegórica. Uns até, né, olham a Bíblia não foi escrita não podemos ler a Bíblia na linguagem humana, temos que lê-la na linguagem espiritual. Isso é equívoco, isso é erro grave. Nós temos que entender que Deus usou os homens e os homens registraram a revelação de Deus usando linguagem humana. Okay? Deus teve que usar a linguagem humana para ele de facto se fazer conhecido a nós. A única forma que Deus teve de, né, se comunicar, se revelar para nós conseguir compreender, visto que a vontade de Deus é fazer-nos compreender, fazer-nos entender, né, os planos dele, os princípios dele, os padrões dele. Então ele teve que usar o homem, registrar, né, a verdade dela, a verdade divina na linguagem humana, okay? De tal forma que nós possamos então compreender, porque caso contrário não seria possível nós compreendermos. E creio que não haverá necessidade de Deus revelar as Escrituras numa linguagem que não é possível nós decifrarmos, compreender quase nada. Okay? Então fica aí o primeiro princípio. Ao estudarmos o Antigo Testamento, devemos partir desse pressuposto de que Deus usou os autores da Bíblia para registrarem a revelação de Deus em linguagem humana. Okay? Vamos sempre procurar entender, né, os textos, primeiramente no sentido literal. Só devemos procurar o sentido alegórico quando não é possível nós entendermos o texto de forma literal. Okay? O segundo princípio que nós devemos ter em consideração ao estudarmos o Antigo Testamento é que a chave para interpretarmos o Antigo Testamento deve sempre consistir na intenção do autor original inspirado. Ou seja, nós devemos fazer o exercício de procurar compreender o que o autor que escreveu o texto quis transmitir aos seus leitores. E nunca fazermos o contrário que nós temos visto nos últimos dias, em que as pessoas se acham no direito de colocar no texto bíblico o que lhes apraz colocar. Né? A nossa postura deve ser o contrário, deve ser procurar entender o que o autor quis transmitir com o texto que ele escreveu. Né? Explorarmos, estudarmos o texto, procurarmos entender, né, a mensagem que o autor de facto quis exprimir. Okay? Isso é muito importante, muito importante. Que vem então o elemento: não tire de um texto bíblico o que não está no texto. Okay? Não faça isso. Tire apenas no texto o que está no texto. Ok? Ok. Então,
Então, para nós conseguir de facto entender a intenção do autor, nós devemos respeitar, devemos procurar estudar o cenário histórico, né, procurar entender o contexto histórico, né, da passagem que estamos a estudar. Isso aqui nós podemos fazer lendo, né, os capítulos anteriores e posteriores, ou mesmo o livro todo, né. O contexto literário, né, identificar, né, qual é o gênero que o autor usou, né, porque isso também afeta muito, ok? Depois fazemos uma análise sintática do texto, né? Usamos aqui uma análise gramatical do texto, né? E investigarmos o significado de cada palavra, né, que o autor usou, né? Porque buscando, investigando o significado das palavras, aí nós conseguimos de facto ter ideia, né, dos significados que o autor tinha em mente, né, ao escrever o que ele escreveu, ok? E o último elemento aqui, né, é o plano textual do autor, ou seja, como é que ele faz, como é que ele dividiu, né, o seu pensamento, o seu esboço também. Isso, né, é muito importante, ok? Um outro elemento a termos em consideração é que toda a Bíblia é inspirada por Deus, né? Portanto, ao interpretarmos um texto, devemos sempre procurar interpretar um texto com base em outros textos, ok? Porque cada texto interpreta outro texto. Se você está a estudar um assunto aqui, lembre-te que existem a possibilidade de encontrares N textos que tratam do mesmo assunto. Então, para você ter um entendimento completo do assunto em análise, né, busque mais textos que tratam do mesmo assunto, analise todos esses textos em paralelo, aí você vai ter a ideia completa, né, da posição do ensino bíblico a respeito, né, do texto em estudo, ok? O quarto elemento, o quarto ponto que nós devemos ter em consideração, né, é que é, devemos saber, ao estudarmos um texto, saber distinguir aquilo que são elementos culturais, temporais, né, e aquilo que é a verdade transcultural, porque existem textos onde nós encontramos, por exemplo, elementos que são temporários, né, por exemplo, vou dar um exemplo, né, um exemplo assim muito prático, por exemplo, encontramos no Velho Testamento, né, ou, por exemplo, a regra, por exemplo, do resgate, que quando um irmão morresse sem filho, o outro irmão era obrigado a casar com o mulher do falecido para sustentar-lhe filhos, sabe? Isso é um assunto cultural, né? Um assunto cultural, mas mesmo nesse assunto cultural nós podemos depois encontrar aí alguns elementos transculturais, ou seja, elementos divinos, né? É importante o estudante das escrituras saber distinguir esses elementos que são de facto culturais, né, com os elementos que são divinos, que são transculturais. Okay? É muito importante isso. Ok, então né, são os elementos que nós tínhamos aí para tomar em consideração, né, ao estudarmos o Antigo Testamento. Agora vamos avançar um pouquinho avante, vamos agora dar uma olhada, vamos aqui apresentar algumas informações geográficas, né, que também são importantes no nosso estudo do Velho Testamento, porque, né, nós vamos nos deparar com passagens que vão falar de, por exemplo, de nomes de cidades, nomes de países, né? Então, agora nesses slides que se seguem, nós vamos apresentar aqui o mapa básico do Oriente Próximo, né? Do Antigo Testamento, né? Isso é para nos ajudar a compreendermos, pois nós estaremos em contato, né, com esses termos, essas cidades, esses termos. Quando nós nos depararmos com eles, já sabemos, né, de que se trata, ok? Nós temos aqui no nosso lado direito, né, o mapa antigo,
ok? O mapa antigo, né, do Oriente Médio, ok? E nós vamos começar primeiramente apresentando as extensões de água, ok? Estamos a nos referir a mar, rios, ok? Vamos começar do oeste, ok? Nós temos aqui, no oeste, esse é o nosso mar Mediterrâneo, ok? Esse é o mar Mediterrâneo, muito famoso. Nós temos aqui a África, né? Temos aqui a Líbia, temos aqui o Egito. Aqui no Egito nós temos o nosso rio Nilo, né? O famoso rio Nilo que sai do Egito, vai, né? Ok, temos aqui o Nilo. E mais além nós temos aqui o nosso Mar Vermelho, né? Que os israelitas atravessaram ao saírem do Egito. Ok, temos aqui o Mar Vermelho. Temos aqui o nosso Mar Morto, né? O mar Salgado, o Mar Morto, como é famoso. Temos aqui o nosso Rio Jordão, né? Que sai do Mar da Galileia, lá em cima, ok? Temos aqui o nosso Rio Jordão, ok? E nós temos aqui cidades, né? Várias cidades que banham, nesse caso, o Mar Mediterrâneo também, esse Mar Mediterrâneo também é chamado de o Grande Mar, ok? Esse nosso Mar Mediterrâneo, ok? Temos aqui o deserto arábico, né? Mais para lá nós temos o Golfo da Aqaba, que aqui nessa imagem não aparece, não aparece aqui nessa imagem, ok? Temos aqui o nosso rio Tigre, ok? Nosso rio Tigre está aqui, nesse momento, ok? Nossa região, nesse momento é ocupado entre o Iraque e o Irão. Está aqui o nosso rio Tigre, ok? Ok. Então vamos seguir avante. Outros rios aqui não aparecem, mas temos outra imagem que vai aparecer outros rios. Eu tenho aqui nessa imagem, né? Aqui é o nosso mar Mediterrâneo, né? Como já vimos, né? Aqui está o nosso Mar Vermelho, né? Aqui é o Egito, divisão. Tem o Mar Vermelho. Temos aqui o nosso Mar Morto, que é o Mar Salgado, ok? Aqui, mais para cima, nós temos o nosso Rio Jordão, que tem vários afluentes, atenção, o Rio Jordão, que ele vem, o Rio Jordão, na verdade, também é um afluente, nasce, né, do Mar da Galileia, que também é uma lagoa, né? O Mar da Galileia, ser chamado. Do Mar da Galileia saiu o Rio Jordão. Do Rio Jordão, nós também temos o afluente que é o nosso rio Jarmuque, ok? E ainda temos o rio Jaboque, tá aqui também um afluente do Jordão, ok? E esse Jordão vai desaguar no nosso Mar Morto, ok? Ok. Esses são os rios da Terra Santa, né? Lá o rio de Israel. Vamos continuar. Agora vamos apresentar países que impactaram o povo de Deus, países que impactaram, né, a vida do povo israelita. Okay? Nós temos aqui os romanos, né, os romanos que vieram de Roma, né, temos Roma está aqui, né, Itália. Okay? Nós temos os gregos, né, os gregos estão aqui, okay? Estão aqui, Atenas, Acaia, Tessalônica, tudo isso aqui é a Grécia e a Macedônia, né? Depois temos o Caftor, ou os cretenses de Creta, né? Estão aqui, ilha de Creta, né? Depois temos a Síria, tá aqui, né? Está mais a norte de Jerusalém, okay? Temos Quitim, que é Chipre, está aqui, também uma ilha de Chipre, muito próximo, são vizinhos, né? E temos o Egito, né? Já vimos o Egito, ok? E depois temos a Arábia, ok? Temos aqui a Arábia, terra dos árabes, ok? Temos aí um mapa muito bem claro para nos facilitar entendermos. Ainda temos a Síria,
né? A Síria hoje já não existe, hoje esse território é ocupado uma boa parte pela Turquia, né? Pela Turquia, Iraque, ok? Temos aí a Síria, ela está aqui, né? Ocupa este território, né? Que é a Mesopotâmia, né? Do Golfo, parte do Golfo Pérsico, ia até, é limitado aqui, quase na atual Turquia, ok? Depois, Babilônia, né? Babilônia, os babilônicos, os famosos babilônicos, foram uma potência, foram um império durante muito tempo, né? Estavam aqui, ok? Também eles, de facto, a capital deles estava lá, que hoje onde é Iraque, né? Iraque, ok? Ainda temos os hititas. Hititas estão aqui, que ocupavam, nesse caso, o território que saía entre a Turquia até a Jordânia, né? Ok? Então, esses são os povos que, né, influenciaram grandemente o povo de Deus, o povo hebreu. Temos os fenícios, né? Os fenícios, ok? Que nos deixaram o alfabeto, que hoje, hoje o território deles é ocupado pelos. Hoje é o Líbano, né? O famoso Líbano, a Fenícia, né? Filisteia, né? Aqui, que depois foi mudado para. Foi depois. Está literado para Palestina, né? Terra dos Filisteus. Então aqui, ok? Os Amonitas, Amon, terra de Amon, temos aqui, né? Mais ao leste, ok? Depois temos os terra de Moab, os Moabitas, aqui, ok? E mais a sul nós temos os Edomeus, né? Edom, descendente de Isaú, ok? Depois temos a terra, temos o território de Israel, né? Israel, nesse caso que era o reino do norte, e Judá, né? Que é o reino do sul, né? Que agregava as duas tribos, né? Okay? Temos aqui Judá e temos aqui Israel, ok? Então, ok. Ainda temos os Médias, também que foram um império, estão aqui, né? Já que no Golfo Pérsico, okay? Temos os Médias, temos os Persas, né? Também foram potência, e Elam, okay? Todos esses povos aqui exerceram grande influência na vida do povo hebreu, né? E é importante nós termos conhecê-los, pois ao longo do nosso estudo nós vamos nos deparar com esses povos em várias ocasiões, várias vezes, várias histórias da Bíblia, né? Então sempre vamos ver eles em constante interação com o povo israelita, com o povo de Israel, com o povo judeu, ok? Ok, muito bem. Depois de vermos os países que interagiam com o povo hebreu, agora vamos apresentar as principais capitais dos países, né? Países muito importantes do mundo antigo, né? Que eram de facto de muita importância no mundo antigo. Nós temos Mênfis era a capital do Egito antigo, okay? Mênfis. Jerusalém, que era a capital de Judá. Samaria, que era a capital de Israel, né? Já no tempo do reino dividido, né? O reino do norte. A capital do reino do norte era Samaria, enquanto que a capital do reino do sul era Jerusalém. Tiro, capital da Fenícia, ok? Damasco, capital da Síria. Nínive, capital da Assíria.
Babilônia, capital da Babilônia. Susã, capital da Pérsia. Ok? Muito bem. Agora vamos ver outras cidades, não eram capitais, mas também eram cidades importantes, que também são dignos de nota. Nós temos a cidade de Ur, que era uma cidade-estado, né, antigo, que pertencia à Suméria, que estava situada no território que atualmente é ocupado pelo Iraque. Temos a cidade de Harã, né, que hoje é ocupada pela Turquia. Ok? Ok? Temos a colina de Megido, né, uma colina em Beersheba, em Israel. Temos a cidade de Siquem, né, Siquem, que hoje é chamada de Tel Balata ou Balata al-Balad, né, faz parte da Cisjordânia. Hoje ele é chamada de também Nablus, né? Foi uma cidade cananeia no passado, mencionada nas cartas de Amarna, e posteriormente transformada em uma cidade israelita na tribo de Manassés. Okay? Foi a primeira capital do reino de Israel após a cisão com o rei Roboão. Né? Quando da separação de Israel, né, em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, o reino do norte, que tomou o nome de Israel, né, a capital era Siquem no princípio, né, e o reino do sul, a capital era Jerusalém. Okay? Temos aqui uma outra cidade também digna de nota, é a cidade de Jericó. Okay? Jericó é uma cidade palestina hoje, né, hoje vai para a Palestina, situada na Cisjordânia, às margens do Rio Jordão. Okay? Ela está situada cerca de 27 quilômetros de Jerusalém. Okay? Essa é Jericó. Okay? Temos a cidade de Belém, também faz parte de Judá. Ela está situada a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Temos a cidade de Hebron, né, que é uma das cidades também, uma das principais cidades. E pronto. Temos aqui outras cidades de Avariz, que é uma cidade antiga, né, fazia parte do antigo Egito, né? É chamada de Avariz ou Zohan ou Tanis, né? São nomes diferentes, né, para designar o mesmo território. Temos também a cidade de Tebas, que também é antigo Egito, né? Fazia parte do antigo Egito. Ok? Ok, vamos agora ver principais montanhas, né, lá do Médio Oriente, que também vamos encontrar muito nas escrituras. Nós temos o Monte Ararat, né, o Monte Ararat, que hoje se encontra na Turquia, uma parte na Turquia, outra parte na Armênia. Né. Temos o Monte Hermon. Esse Monte Hermon está em Israel, uma parte está em Israel, né, está em Israel, e outra parte no Líbano e Síria. Ok? Ok? Monte Hermon. Temos o Monte Tabor, né, que também faz parte do território de Israel. Okay? Vamos ver isso com mais detalhe em geografia bíblica. Né? Aqui é só para situar os irmãos, né, para tomar nota. Temos também o Monte Ebal ou o Monte Gerizim, que está situado em Siquem. Okay? Siquem, ou atualmente a cidade de Nablus. A montanha é um dos picos mais altos da Cisjordânia, né, 940 metros de altitude, 59 metros mais alto que o Monte Gerizim, sendo separado deste por um vale. O Monte Ebal e o Monte Gerizim estão próximos um do outro, são separados apenas por um vale entre os dois. Okay? Temos o Monte Carmelo,
O Monte de Carmo é uma montanha na costa de Israel com vista para o mar Mediterrâneo. Okay? A grande cidade de Haifa, né, está localizada parcialmente neste monte, Monte Carmelo, né, onde o profeta Elias desafiou os 400, né, mais de 400 profetas de Baal. Ok? Ok. Temos também o Monte Nebo, ou Monte Pisga, é o monte onde Moisés levantou aquela serpente, também onde Moisés morreu. E temos o Monte Sião, ou Monte Moriá, né, que é um monte que está mesmo em Jerusalém, que também é usado em muitas passagens bíblicas. Sião é usado para denominar a própria cidade de Jerusalém. Okay? Ou até temos também o Monte Sinai, ou Monte Horebe, né? Um monte muito conhecido, o monte onde Moisés recebeu a lei de Deus. Né? Este monte está situado no Egito. Okay? Está situado no Egito. Ok. Penso que até aqui apresentamos aspectos geográficos, né, que são importantes nós termos em consideração, pois no nosso estudo das escrituras estaremos em contato, né, com esses termos. Então, quando nós encontrar, já temos ideia mais ou menos a sua localização geográfica, ok? Para não sermos muito exaustivo, vamos parar por aqui, né, com essa aula. Na próxima aula, vamos começar falando sobre a linha de tempo básico do Antigo Testamento. Vamos tentar compreender em termos cronológicos, né, o Antigo Testamento, ok? Vamos parar por aqui. Que Deus rica e bondosamente nos possa abençoar. Não hesitem em enviar pergunta caso de fato tenham alguma dúvida.